está no ar mais um podcast da revista Nova Magazine. A gente está aqui nesse cenário lindo, na Casa Ambientes. Um abraço a todos que nos ofereceram esse espaço maravilhoso nessa loja de decoração de interiores aqui de Votuporanga. A Nova Magazine, claro, vocês já sabem, revista impressa maravilhosa aqui da nossa cidade. E a gente traz aqui para o nosso espaço personalidades, pessoas que estão aqui na revista também. Então, da edição impressa para o digital, aqui comigo hoje o Dr. Danilo Brachini, referência em odontologia aqui na nossa região, aqui em Votuporanga principalmente. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Hoje, falando dessa área tão democrática e tão moderna, né, que se reinventa sempre, que é a odontologia, né? Oi, Fabiola, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite seu, do Marcelo, para a gente participar e passar algumas informações para as pessoas que estiverem interessadas em ouvir. É isso mesmo, a gente vai falar sobre lentes de contato, facetas, né, que a gente conhece popularmente assim, mas que, claro, tem toda a sua parte técnica, então o doutor vai nos explicar aqui. Mas antes, doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre você, né? Você tem uma formação muito importante na área de odontologia, na USP em Bauru, é isso? Sim, meus estudos, né, na época eu tinha que decidir o que eu ia fazer, eu tinha uma facilidade muito grande na área de química, biologia. Meu pai é dono de sítios, então a gente acabava, quando tinha algum problema com o animal, a gente ajudava a tratá-los, operá-los, inclusive, junto com o veterinário. E eu sabia que eu tinha que atuar num ser vivo, né? Então a odontologia caiu como uma luva para mim. Teve motivações pessoais também, né? Minha mãe perdeu os dentes enquanto eu era menino e eu via as dificuldades dela. Sério? Te marcou? A gente já ouvia falar sobre os implantes, né? Era um ou outro assunto. Eu falei assim, eu acho que essa área vai ser bem interessante para mim. Acho que eu vou poder ajudar muita gente com ela. Que joia! E Bauru é uma referência em formação, né? Como você disse, Bauru nos últimos rankings que saíram, ela está com a melhor faculdade de odontologia do mundo, né? Na época que eu entrei, ela era considerada a segunda. E eu sou de uma família simples, eu sabia que eu não ia ter quando eu me formasse, eu não ia ter uma clínica luxuosa a princípio. Então eu teria que me diferenciar pela parte técnica, né? Estudou muito e foi para a USP. E aí eu me esforcei bastante e consegui entrar no vestibular da USP de Bauru. E foi uma bênção na minha vida. Que bacana. E você trabalha com a odontologia há quantos anos? Eu sou formado em 2003, né? Os 4 anos de faculdade, então eu tenho 21 anos de formado. Ajudando muita gente, né, a retomar o sorriso, né, doutor? Porque é uma missão tão bonita, né, se você for pensar, né, é tão triste como você falou da sua mãe que perdeu os dentes, né? É uma coisa que é importante, né, realmente, né? Sim, não é só estética, né? A gente, quando está no consultório, a gente lida com muitas situações, né? A parte técnica é uma delas, porque a gente vê pessoas às vezes muito tristes, com a autoestima muito baixa, né? E a gente tem um papel primordial na recepção desse cliente e saber conduzir de uma forma que ele se sinta mais confiante, que ele acredite que aquilo lá vai ocasionar uma mudança na vida deles, que normalmente é o que acontece. Geralmente depois do tratamento, o paciente no caso as mulheres que não se maquiavam, começam a se maquiar, você já vê que as fotos do final do tratamento, ela já está com um cabelo diferente, um cabelo mais bem cuidado, uma pele mais bem cuidada. É bem legal ver essa diferença. Muda a vida mesmo, né? Que interessante. E essa questão das lentes de contato, né? Como a gente fala lente de contato, mas lentes de cerâmica, né? Acho que é o termo correto, doutor, é isso? Na verdade, não existe um termo muito correto, né? As lentes são lentes de cerâmica, porque é o material que ela é feito, mas usam o termo lente de contato porque elas são tão fininhas que elas parecem uma lente de contato, aquelas que são usadas para melhorar a visão ou para mudar a cor dos olhos, né? Implante sempre foi teu foco, é isso? Sim. E aí as lentes, elas eram complementar? É o seguinte, o implante, toda a minha formação, eu lecionava, dava palestra em vários congressos relacionados à parte de implante. É a parte que me fascina, fazer toda a reconstrução do osso, da gengiva, devolver aquele dente que o paciente perdeu. Vamos dar um exemplo para você. O implante nada mais é que a gente fazer um furinho no osso e colocar um parafuso. Porém, a gente tem que cuidar de tudo que está ao redor, né? Toda essa instalação de implante tem que ser planejada para ela ser simplesmente a sustentação. Vai ter um dente ali por cima e a gengiva e o tecido ósseo ao redor tem que ficar praticamente igual ou igual ao que o paciente tinha antes. É isso que vai dar a naturalidade no sorriso,
vai Sim. fazer o caso ficar mais natural e o paciente ficar mais satisfeito com o resultado, né? Com certeza. E era nessa área que eu tinha as minhas palestras, porém em 2020 entrou a pandemia, eu tive que dedicar mais um pouquinho ao consultório, né? Sim. E foi uma bênção. Eu gostava muito de ensinar, mas hoje eu percebo que meus pacientes estão bem mais satisfeitos, porque eu consigo me dedicar mais a eles. Doutor, e essa aproximação com o paciente realmente faz diferença, porque dentista, vamos confessar que todo mundo tem medo, né? É um lugar um pouco desconfortável, porque você vai ter que trabalhar um músculo que você não costuma trabalhar, que é o de abertura da boca. Então a pessoa fica um pouquinho cansada assim, mas hoje a conduta, as anestesias são muito boas, né? Em procedimentos cirúrgicos a gente dá um comprimidinho que o paciente pode relaxar, se sente bem à vontade. É bem engraçado, tem uma curiosidade que nesses procedimentos mais longos, que a gente dá esse comprimidinho para o paciente relaxar, eles voltam no outro dia pedindo mais. Eu, doutor, não tem mais, faz uma receita desse comprimidinho para mim. Eu falei, não, isso é só para os procedimentos cirúrgicos. Ficou muito mais agradável, Fica então, muito né? agradável, né? Doutor, me conta assim, quais seriam as situações que demandam um implante? Ela acontece por quê? Ele acontece por quê? O implante, ele foi inventado na década de 60, ele começou as pesquisas com implante, para repor dente em quem não tinha, ou quem não tinha mais condições de manter esses dentes em boca. Tá? Então, o implante é feito para quem precisa repor um dente perdido, ou tem um dente que não tem mais condições de ser mantido em boca, você precisa colocar esse implante para que a pessoa tenha esse órgão de volta à boca, né? Cárie é o principal problema? Olha, eu não tenho essa quantificação para te falar, mas os problemas que podem levar a pessoa a fazer um implante é a cárie, uma cárie grande que não é possível mais salvar o dente, já comprometeu até a raiz, ou a pessoa tem uma coroa antiga, o famoso pivô, e fraturou, deu uma cárie por baixo desse pivô e não deu para salvar mais a raiz, está indicado implante. Tá, mas existe um fator também, 20% da população, em média, tem uma doença chamada doença periodontal. Ou pelo menos tem essa predisposição, é uma bactéria que entra entre o dente e a gengiva e começa a amolecer o dente. E a perda óssea ao redor do dente, e esse dente também não pode mais ser mantido em boca. Nessa situação também a gente realiza o implante dentário. Você já recebeu algum caso inusitado de que o dente foi embora por alguma situação, algum acidente, alguma coisa? Acidente? Tem um paciente, há muitos anos atrás, ele trabalhava na CESP. E ele estava segurando a escada para outro e caiu um instrumento peça. E bateu justo no dente da frente dele. Meu Deus. O dente avulsionou, né? E contaminou muito, porque às vezes a gente pode pegar esse dente, dar um bom tratamento nesse dente e recoloca ele em posição. Ele vai durar mais alguns anos, mas não foi possível. E o paciente correu no consultório e a gente agendou o implante dele e no dia seguinte ele já estava com o implante, com o dente na boca. Ai, que bom, tudo né? recuperado. E é muito mais que saúde, né, e tal. É autoestima também, né, doutor? Porque um dente quebrado, meu Deus, né? Como eu disse para você, né, as pessoas que começam o tratamento dentário, né, elas vão se modificando aos poucos, Sim. né? Ela não vai ser mais a mesma pessoa no fim do tratamento. Entendem, né, o valor, né? É bem engraçado porque eu tenho algumas senhorinhas, né, ou não senhorinhas, pessoas mais jovens também, que faz o tratamentinho um pouquinho mais longo, e a hora que a gente fala, ó, terminamos o tratamento, a gente vai entrar só na fase de manutenção. E elas falam assim, mas o que eu vou fazer na quarta-feira, depois do almoço da semana que eu vinha aqui? Virou uma rotina interessante, né? É bem legal. Doutora, essa questão das lentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas assim. Elas surgiram para complementar o implante? Como é o que são as lentes? A gente está numa época que todo mundo quer ficar bonito. A gente tem tecnologia para isso. As pessoas fazem uma harmonização facial, cuidam melhor do cabelo. Hoje todo mundo tem acesso a usar um shampoo que vai deixar um cabelo bonito. Diferente de meu pai conta, ai Danilo, as moças da minha época, elas lavavam com sabão de soda, sei lá, né, tadinhas. E hoje a gente tem tecnologia para deixar as pessoas mais bonitas, né? Devolver um sorriso dos sonhos. Devolver não, às vezes dá um sorriso dos sonhos que a pessoa nunca teve, entendeu? E quando a pessoa finaliza o tratamento com essas lentes, é muito gostoso de se ver, porque o sorriso, a hora que você dá o espelho para o paciente ver o resultado, a maioria chora,
Aí chora a equipe toda, chora o auxiliar, chora o dentista. Aquela história, eu não sabia que precisava, né? A hora que vê o antes e depois, fala... É bem gostoso. Que legal. E o que são as lentes, doutor? De fato, como é que... Explica um pouquinho. Como Olha, é que as lentes, elas podem ser feitas em 2 materiais diferentes. É uma que a gente aplica direto na boca do paciente, a gente faz em resina composta, aquela massinha é uma que massinha, a gente usa para fazer restaurações. Ah, tá. É lógico que existem resinas de altíssima qualidade, que são as que a gente usa nesse tipo de caso, que vão dar um brilho melhor, uma coloração melhor. Tá. São Tá. na cor do dente do paciente? Na cor do dente, a gente pode clarear um pouquinho o dente, com uma resina um pouquinho mais clara. Normalmente eu executo essa técnica em casos onde o paciente tem poucos problemas. A gente vai fazer um aumento de dente, fechar um espacinho entre um dente e outro. Casos onde o dente já está cariado, onde já tem manchas profundas, restaurações antigas muito grandes, a gente já parte para a lente de cerâmica. Ela é feita em porcelana mesmo, ela vai numa temperatura de quase 1000 graus, então são lentes que dificilmente vão manchar, elas não mancham. E são feitas em laboratório. Com isso, o protético tem a condição de serrar a boca do paciente, tirar esse dentinho do lugar, aplicar a cerâmica, dar o acabamento e aí sim a gente levar na boca do paciente. E aí traz essa naturalidade, beleza. Muito bonito. A cerâmica hoje, existe, dentes de cerâmica podem ser feitos até com 10, 15, 20 cores diferentes. E cada corzinha, em cada regiãozinha do dente é feita para poder mascarar o que é um dente natural. Ah, sim. E não é só casos de necessidade, vocês também fazem por estética. Exatamente. E faz na boca toda se precisar. Boca toda se precisar. Uhum. Como eu te disse, tem pacientes que não necessitam da lente de contato. Às vezes um clareamento, um acréscimo de resina, uma lente de resina composta, já vai dar essa naturalidade para o paciente. Então a gente tem que olhar com muito carinho para o caso do paciente para não propor um sobretratamento, um tratamento exagerado. A gente tem que fazer aquilo que o paciente necessita, que vai ser o suficiente para deixar a boca dele linda. E cada caso é um caso, né, doutor? Tem que se fazer uma avaliação antes, né? Com certeza. É bem engraçado porque sempre ligam, né, ou mandam mensagem perguntando o preço, e você viu que as variáveis são tantas, isso que a gente conversou só um pouquinho, fica impossível passar esse preço, porque a gente às vezes tem que trabalhar a gengiva, tem muita gengiva, tem que tirar um pouquinho dessa gengiva, às vezes a gente tem que pôr um pouquinho de gengiva para melhorar o sorriso. Então não é uma coisa só, né? A gente tem que trabalhar o paciente individualizado, como ele todo, né? De acordo com os seus desejos e de acordo com as possíveis técnicas para poder resolver o seu problema. As lentes, elas ganharam um pouco de fama com os artistas, é isso? Depois das redes sociais e tal, é uma técnica antiga ou ela realmente é bem recente? É o seguinte, a cerâmica, quando ela foi inventada para ser sobreposta numa estrutura de metal. Então fazia a parte interna em metal e a parte externa a cerâmica dando a beleza. Então se a gente fosse fazer um tratamento desse, a gente precisaria de um desgaste de 1,5 mm a 2 milímetros para poder mascarar esse metal que estava lá por baixo. Então se usa uma cerâmica opaca, depois uma cerâmica mais bonita por cima para dar translucidez. E descobriram-se materiais novos que têm uma resistência adequada à mastigação. Não precisa mais do metal a partir daí. A gente pode fazer a lente de porcelana, a coroa de porcelana, só em porcelana. Com isso, não há necessidade de desgaste em boa parte dos casos, e quando há uma necessidade de desgaste, esse desgaste é mínimo. É só para corrigir uma angulação de dente, para o dente não ficar muito para frente, né? Só para fazer algumas correções esse desgaste é feito. Então, a gente consegue colocar lentes de cerâmica de 0,2 milímetros de espessura. Tá tudo muito moderno, né? Por isso que chama lente de cerâmica, né? Lembra uma lente de contato mesmo. A odontologia é uma das áreas da medicina, assim, que eu vejo que mais se desenvolveram, né? Assim, que trazem sempre muita novidade, né? É que assim, o desejo do paciente por um sorriso bonito leva as empresas, a indústria, a procurar novas soluções para aquele paciente. E cada vez os tratamentos são menos invasivos, né? Menos desgaste dentário e o resultado cada vez fica melhor. E a especialização também do profissional, né, doutor? Que isso é fundamental. É uma coisa que eu falo muito, todo mundo me pergunta, fala, mas a tecnologia está muito avançada. A gente consegue fazer casos lindos com uma tecnologia de 8 anos atrás, vamos dizer assim. Existe possibilidades. É mais difícil, é mais trabalhoso para o laboratório, é mais trabalhoso para o dentista, mas vai ficar lindo do mesmo jeito.
Agora, um profissional que não é capacitado, você pode dar melhor tecnologia para ele que o trabalho não vai ficar bonito. São esses trabalhos que a gente olha e fala assim, nossa, parece que está com plex na boca, né? Um vaso de cerâmica na boca, né? Isso, eu ia te perguntar isso, porque tem uns bem artificiais, que o pessoal passa do ponto ali do branco, né? Pois é, a gente tem que aliar a qualidade do laboratório para onde é enviado. Quem vai fazer as cerâmicas, no caso, tem que ser um artista. A gente tem que executar e indicar as cerâmicas da melhor maneira possível. E se a gente contar com uma tecnologia de ponta, aí tudo fica muito mais fácil e previsível, né? Com certeza. Você falou sobre artista. Para mim, realmente, é uma obra de arte que vocês fazem. Porque moldar o dente, assim, é um trabalho tão minucioso, né? E é muito gostoso. Por exemplo, os casos que eu tenho que fazer a lente em resina composta, que eu mesmo executo no consultório, a gente tem que ter na cabeça a anatomia dentária. Parece simples, né? Parece que o dente é retangular e pronto. Então, se a gente fizer o dente retangular e pronto, vai ser essas aberrações que a gente vê na rua, que a gente até se choca. Então tem que ter dentadura, né? Exatamente, tem que ter as texturas, as ranhuras, tudo isso tem que ser copiado, né, do natural. Isso a gente tem que estar estudando anatomia sempre, fazendo, executando, se aprimorando. Às vezes pegar dentes e ficar olhando para ele um tempo, tentar recriar esses dentes. Um sábado à tarde, não está fazendo nada, assistindo um filme, a gente fica lá esculpindo isso em cera, né? Tá vendo? Para quando chegar na hora fica fácil. O doutor estuda, tá vendo? É assim que acontece. Porque o dom, é lógico, a pessoa tem que ter um dom em qualquer profissão, a gente tem que ter a aptidão para aquilo. Mas se você não desenvolver, ele não vai acontecer nunca. Então a gente tem que executar esse dom o tempo todo, inclusive quando a gente não está atendendo o paciente. Legal, doutor. Você tem inclusive uma especialização com o inventor do implante? Sim, logo que eu me formei, depois de um ano, eu voltei para Bauru. Bauru é a capital da odontologia no Brasil, né? E uma das capitais da odontologia no mundo. Lá tem um hospital de anomalias craniofaciais, que pegam pacientes fissurados e consegue devolver uma vida social para esse paciente muito satisfatória. E o professor Brånemark, né, que é um inventor do implante, ele tinha uma ligação, é um médico sueco, para quem não sabe, né? Ele tinha uma ligação muito grande com Bauru. E ele montou um centro para tratar esses pacientes debilitados, pacientes que não tinham condições, e ele tinha uma equipe. E eu tive a oportunidade de estudar com essa equipe dele, né? Os professores Ogunari, Padovan, Paulo Domingos, que eram Carlos Eduardo Francisconi, que já é falecido, que foi meu mentor tanto na faculdade quanto na especialização. Eu pude aprender muito com essas pessoas, né? Era o momento que a implantodontia estava mais se desenvolvendo, tinha mais novidades, e eu estava ali no berço, onde tudo estava nascendo. Né? Tá certo, e hoje isso é sucesso. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui hoje. Imagina, foi um prazer. Deixa o Instagram para o pessoal de casa que quiser fazer uma avaliação, né, que estiver precisando aí desse atendimento. Eu movimento o Instagram não tão bem quanto vocês, né, que são na mídia, mas é Dr. Danilo Brachini, meu Instagram. Lá tem alguns trabalhos que eu faço, tem algumas coisas, alguns pacientes, alguns depoimentos, um ou outro antes e depois, que a gente acaba não postando muita coisa, porque não sobra tempo, né? É muito trabalho, imagina. Exato. Um procedimento desse leva tempo, não leva? No consultório? Quando eu vou fazer uma lente de porcelana em 10 dentes, ou de resina, que é na mão, tá? Uma lente de resina leva umas 4, 5 horas para fazer em todos os dentes. Tá vendo? Eu falo que é uma obra de arte mesmo, uma loucura. Com lupa, tudo minimamente detalhe. A gente sai muito cansado, na verdade, né? Imagina. A gente sai bem exausto. Mas ainda estuda de final de semana. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, não por isso. Parabéns pelo teu trabalho e ainda mais sucesso. Obrigado, viu? A gente se vê no próximo podcast da Nova Magazine. Até lá.